והרינו והרינו בבניונו. Então, aqui, ó, o cálice da bênção deve se apoiar sobre os 5 dedos, pois Malhut só pode receber luz de Hassadim se estiver previamente revestida da luz de Hassadim. Portanto, primeiro ela deve fazer uma bênção, que significa receber 5 partes de Neranhai da luz de Hassadim, com a ajuda de 5 dedos, ou seja, que são 5 restrições. E somente, então, recebe nelas. Isto nas intenções corrigidas na luz de Rorimá. Tudo isso que a gente está falando é interno, ou seja, se eu não corrijo as minhas intenções, porque eu não posso deixar de receber, então eu tenho que receber, ter uma visão maior das intenções. As intenções do que eu vou fazer, tudo é que vai contar. Então eu tenho que começar a limpar os meus sentimentos, as minhas ações, as minhas emoções em relação a essa questão de tudo que eu vou fazer agora. A gente viu, então, que sem essa mudança interna não vai ter também uma reza certa para chegar a Shem. Por conseguinte, um cálice de vinho deve ser erguido com as 2 mãos, pois os 5 dedos da mão direita simbolizam misericórdia, Hassadim, e os 5 dedos da mão esquerda simbolizam restrições. Então, contudo, iniciada a bênção, o cálice deve ser sustentado apenas com os dedos das mãos direitas, Hassadim, que é doação. Do contrário, as forças impuras que provêm do lado esquerdo do receptor tornam-se ativas, pois tais forças se agarram a um lugar onde haja recepção de luz. O que se segue é o estado grande de Malhut, que corresponde a palavras da Torá, haja luz. Então, são as 5 luzes nas quais Adão viu o mundo de ponta a ponta, como está escrito no Talmud Hagigah 12. Mas o Criador viu que havia transgressão nas gerações do dilúvio, da terra, de Babel, e escondeu essa luz. E dessa geração seguinte, então eles vão ter que alcançá-la sozinhos, né? Então ele esconde a luz. Agora a pessoa tem que achar essa luz sozinha. Anteriormente, esses 5 Hassadim estavam em Yesod de Zerampim. Então, veja, esses 5 Hassadim, eles estariam exatamente em Yesod de Zerampim, não de Hassadim. Anteriormente, esses 5 Hassadins, essas 5 forças de misericórdia, elas estavam aqui em Yesod de Zerampim, denominando a marca da aliança. Então, ela estava aqui. Com o Criador. Após serem feitas as correções, isso é a circuncisão foi feita na letra Tave, e aí, né, foi feita a circuncisão. Se foi feita a circuncisão, então a pessoa voltou a se ligar nos mundos espirituais de doação do Eterno e não de recepção. A gente, quando está com essa circuncisão não é feita, ela está em recepção. Então, as 5 Hassadim recebidas, 5 restrições, são chamados sementes. A principal força da restrição e a força do impacto da tela com o qual ele repele a luz estão em Ateret Yesod, no fim da Sefirah Yesod, né? Ou seja, no finalzinho ali está essa restrição. Lá ocorre um zivug de Hakaá, que Malhut recebe a luz somente no final da correção do zivug, perseguirá para Malhut propriamente dito. Portanto, durante esses 6.000 anos, veja, a Torá é um livro que fala desses tempos, né? Então, durante esses 6.000 anos, a gente, então, teve, né, durante 6.000, a tela que está em Yesod colide com a luz que chega a ela, que é o prazer. Com suas 5 restrições, as forças que resistem à recepção egoísta do prazer, criando assim 5 partes da luz de retorno ou refletida e recebendo em si as 5 partes da luz de Hassadim.
Subsequentemente, Zerampin transmite essas 5 luzes de Hassadim de seu Yesod para Nukva, e essas 5 luzes de Hassadim são denominadas sementes. Vejam, foi preciso 6.000 anos, o ser humano teve que passar por toda a vontade, todo o prazer, e as guerras, e somente no final essa Yesod ia funcionar corretamente. Por isso é que os Midrashim dizem, né, que no final a Lua será do mesmo tamanho do Sol. Né? Então a gente sabe que existem informações dentro de informações, e que somente nesse final, o finalzinho ali das sefirotes de Yesod estariam corrigidas. Ou seja, somente nesse tempo a gente conseguiria, em conjunto, toda a humanidade, fazer esse concerto na letra Tav. Isso não aconteceria, isso não pode acontecer somente individualmente, tem que ter um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, então, é que vai fazer esse concerto. Assim, então, como a aliança é concebida a partir daquela semente, em 42 Zivug, a gente sabe que 42 está ligado ao Ana Berroa, na criação, porque foram criadas as 42 duas letras do Ana Berroa, não da música propriamente dita, mas na formatação das letras que estão no Ana Berroa. Existe uma tabela de meditação que é chamado Ana Berroa, e ali tem as letras. Né? Dessas letras fizeram a música Ana Berroa. Mas o Ana Berroa na verdade, essas letras que participaram da criação de todas as coisas. O termo 42, né, MB, que é main beat, vamos colocar aqui. É considerado 42 letras hebraicas. Que é chamado de main de beat. Main beat porque main ele é 40 e o beat é 2. Main beat 42. E aí, então, é composto de Havaiá de 4 letras. Veja, o main beat ele vai ser composto de uma Havaiá de 4 letras, presente na Havaiá de 10 letras, né? E preencheu o dobro de Havaiá, 28 letras. Veja, agora a gente tem que parar aqui e tem que entender qual é, não é a questão aqui do que está se falando. Que Havaiá é esse? O que é Havaiá? Havaiá é uma abertura do nome do Eterno. Né? E essa abertura do nome do Eterno, ela vai funcionar com a abertura dessas letras. E essas letras, elas têm que ser abertas, para que gerem um nome que tem uma gematria de 42. A Havaiá, o nome sagrado, Yud Re Vav Re, né? A gente abre Yud Re Vav Re, né, que é o nome de 4 letras. Yud Re Vav Re. Então a gente abriu aqui o primeiro nome sagrado. Tem que fazer isso. Pode escrever no papel, Maré? Pode, mas tudo com muito carinho, né? Tudo com muito respeito, para escrever o tetragrama sagrado. Aqui no caso a gente está ensinando, então não tem problema nenhum. Aqui então, agora eu vou ter uma outra abertura. Como essa abertura? Eu vou explodir o nome divino e vou escrever ele por extenso. Então, olha, o Yud eu escrevo por extenso, o Vav eu escrevo por extenso, o Re eu escrevo por extenso. Posso usar a letra Yud ou a letra Aleph, aí vai depender do mundo que eu vou estar e qual as letras que vão estar designando esse Yud. Agora sim, Vav. E aí agora eu tenho outro Re. Eu vou abrir com o Yud mesmo.
Aí agora eu tenho uma abertura com 4 e tenho uma abertura com 8. Então veja como funcionou. 8. Então 4, 8. Agora eu tenho 10 aqui embaixo, na verdade, né? 4 aqui, 10 aqui. Eu abri o nome, eu explodi, eu tenho 10. Então, se eu explodir esse nome de novo, o que, que vai acontecer? Eu vou ter agora 14, não é? Não, vou ter 28, porque agora, vamos fazer aqui para a gente ver. Então, abrir Yud, Re, Vav, Re. Aqui eu já tenho as duas mãos, tá? Eu tenho o Yud, Re de um lado, que é uma mão direita. Aqui, olha, eu tenho... Agora sim eu consegui chegar à compreensão aqui do que eu estou falando. Não estava conseguindo. Aqui eu tenho a mão direita, né? Nessa primeira parte, Yud, Re, e aqui eu tenho a mão esquerda. Então, eu abri a primeira vez, eu tenho 4, aí agora eu tenho 10. Eu abrindo agora vai dar 28 letras. Aí sim, agora eu tenho aqui a condição das 28 letras. Então, tenho primeiramente quatro letras do nome sagrado, que é o Havaiá, é assim que a gente chama Havaiá. Depois eu tenho 10 letras do Havaiá, e finalmente eu tenho 28 letras do Havaiá, que são a mesma coisa das falanges da sua mão, como a gente já viu em aulas anteriores. Mas é lógico que isso não está falando dessas falanges. Isso está falando de algo da mão do Eterno, que é alegórico a um sistema que nós pudéssemos entender no nosso mundo. A gente já viu que toda árvore sefirótica, ela é designada assim, né? Então, muito bem. Então, a soma de todas essas letras aqui vai me dar um Havaiá de 42. Tá vendo? Exatamente assim. Muito bem. Significando a semente que existe na marca da aliança, que está incluída as 5 Hassadim e as 5 Gevurot. Então, a gente sabe que a gente tem exatamente esse sistema que o Eterno criou, chamado Sefirot, onde 5, né, são luzes de Hassadim. A gente pode contar aqui desse lado, né, como luz de Hassadim, são essas Sefirotes aqui, ó. Essas Sefirotes são a luz de Hassadim. E essas Sefirotes, né, essas Sefirotes são a luz de Hassadim, 5 dedos. E a gente tem, perdão, gente, essas Sefirotes aqui, ó, são do lado direito, né, todas elas são luz de Hassadim. E essas todas aqui são luzes de Gevurot, tá vendo? 5 dedos de Gevurot. Uma luz tem que estar sobre a outra. Se perde-se essa parte aqui da luz de Hassadim, você fica só na luz de Gevurot. É só sobre restrição. Muito bem. Com uma relação da Núquiva, né, a gente também pode ver isso aqui nas letras sagradas. Essas letras estão do lado direito e essas letras estão do lado esquerdo. Mas as duas mãos são do Eterno, tá vendo? Ontem, quando nós fizemos a aula explicando a questão do Merdarkik, a luz menor que o Eterno envia e que está ligado a todos os mundos. Então, com a relação da Núquiva, há dois aspectos. Seu corpo, que é o Parsuf, que emerge de Binah, seu Zivug, então veja, Parsuf é uma Sefirat dentro de uma Sefirá. O Zivug é quando a luz desce, ela vem fazendo esse caminho aqui. Então, isso é um zivug, é um acoplamento. A gente fala que é uma parte onde Eva age com Adão, e assim cada Sefirot vai trocando essa energia. Então, aqui é o segredo denominado como segredo de união com Zerampim. Essa Núquiva, que pode se apresentar em 2 estados, pequeno ou grande, respectivamente, Katinut ou Gatilut, como a gente já estudou. O estado pequeno é um estado incompleto, insuficiente de Malhut, mas é necessário como preparação para o estado grande, ou seja, você não pode chegar ao grande se você não passar pelo pequeno. E chamamos de a revelação do segredo, do secreto, do oculto. E como o estado de grande revela o pequeno, e tudo que está oculto neste último se torna claro no primeiro. Quem se encontra
em um estado de declínio espiritual, não percebe as razões, mas tudo lhe fica claro quando alcança o estado grande que vem em seguida. Ou seja, a pessoa ela vai ficar perdida, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, não sabe se vai para a direita, não vai, sabe se vai para a esquerda, não sabe se vai para cima, se vai para baixo. Vai ser uma confusão danada na internalidade da pessoa, porque ela está no estado pequeno, ela está em recepção ainda, ela não chegou à doação. Mas durante alguns anos ela vai evoluir no estudo da Kabbalah, da Torá, e tudo isso vai se acertando dentro da pessoa, porque ela vai saindo do estado de recepção para o estado de doação, vai construindo uma tela. Enquanto ela tiver com a tela pequena, né, ela nunca vai conseguir alcançar os outros níveis, de forma nenhuma. Porque, independentemente do que ela acha, ela vai estar em Gevurah. Gevurah é recepção. Porque todas essas sefirotes de esquerda, por que elas são de esquerda? Porque elas recebem, veja, Binah recebe de Rohimá, aqui a Binah ela vai receber de Rohimá, Gevurah vai receber aqui de Hesed, aqui no Rode vai receber de Netza, Netza que passa a luz para ela, logo passa a luz para Yesod, e logo doa para a última de todas, que é Malhut, ou seja, sempre vai haver a doação. Essas receptoras é que são da esquerda, essas que recebem. As que doam, não, as que doam são da direita. Mas isso não quer dizer que eu não tenha outra árvore sefirótica aqui dentro dessas sefirotes que tenham essa recepção também. Ou seja, elas têm aqui uma árvore que também vão ter partes da direita, tá vendo? Então, isso cria um todo dentro das árvores. Então, como resultado da ascensão de Malhut, de Ave, para a sua Binah, o Partsuf de Binah Ave dividiu em duas partes. A gente já viu isso, que é a parte superior e a parte inferior. Né? E dentro dessas questões, como eu disse para vocês, a gente tem que pegar essas nomenclaturas, né? Porque não é fácil a gente gravar essas nomenclaturas, isso demora tempos e tempos. A gente tem que ir repetindo, até que essas questões, né, entre dentro da gente. Então, a gente vai entendendo pouco a pouco toda essa nomenclatura. Então, aqui, quando fala ave para a sua binar, quer dizer o quê? Que é o filho, que é Zerampim, né? São essas 6 sefirotes em relação à sua mãe, que é Ima. Tá vendo? Esse aqui é chamado filho. O Partsup de Binah se dividiu em duas partes, né? Que é chamado... Aí aqui a gente sabe que o ave ele vai formar uma outra sefirote, e aí ele vai se dividir em duas partes nesse caso, né? A gente vê isso, quer dizer, todas essas 6 são uma só sefirote, e essa árvore sefirótica vai estar aqui dentro também. E aí ele vai se dividir em duas partes, como a gente está vendo aqui, ó, Keter, Rohimá, e aí agora, na parte de baixo, dentro de Zerampim, eu tenho Binah, Ozen, e Zerampim, Rotem, e Malhut P, ou seja, Keter, Rohimá, Gálgata, né, que é crânio ou testa, e Enai, que são olhos. Aí eu tenho aqui os Sírios, que é o Parsa, que a gente tanto fala que é a divisão entre esses mundos, e aí eu tenho Binah, Ozen, que é ouvidos, Zerampim, Rotem, que são narinas, e Malhut, que é boca. A gente vai compreender mais tarde porque o homem se tornou um ser falante. Muito bem. Então, esses sistemas são conhecidos como, né, Gálgata, Enai, Parsuf, aqui o Parsa, que é a parte que divide, e aqui embaixo são chamados de HP. Muito bem. Então, aqui nessa questão, vamos ler de novo, agora que a gente explicou a nomenclatura para vocês, e acredito que mais tarde a gente não vai precisar explicar. Então, como um resultado da extensão de Malhut Ave para a sua Binah, Partsuf de Binah Ave,
é dividido em duas partes. A superior, GE, recebeu o nome ave, enquanto que a inferior, HP, tornou-se conhecida como Ixexute ave. Vejam, vamos botar o nome aqui. Então, essa segunda parte, né, a parte superior ficou como GE, e essa parte aqui, a gente também já falou sobre isso, mas vamos falando de novo, porque a gente vai gravando toda essa linguagem e se torna Ixexute, tá vendo? Essa parte, então, ela vai ser chamada de Ixexute. Então, vamos repetir aqui, né? Então, no entanto, embora haja luz de Rorimar em ave, ou seja, em Zerampim, ele se torna algumas sofrem com isso, e, portanto, existe imperfeição chamada Gá, mesmo na ausência da luz. Então, Gá são essas sefirotes que sempre vão estar, essas três sefirotes aqui, que sempre vão estar dentro de Biná, independente do mundo que ela esteja, são sempre essas três sefirotes. Se eu tiver em Keter ou em Rorimar, essas três sefirotes vão ser chamadas de Gar, né? Essas três superiores aqui. Muito bem. Mesmo na ausência da luz de Rorimar, e mesmo quando alguém eleva um men, que é uma reza sincera de doação ao Eterno, um pedido muito sério para Hashem, para correção, então esse men ele sobe. Isto é a luz de Rorimar, a fim de superar seus desejos impuros. A ave também recebe a luz de Rorimar, e Xexute recebe essa luz, e aí envia Zerampim. Por conseguinte, embora a ave esteja abaixo de Roche de... Vamos ver aqui, ó, esteja abaixo dessa AA aqui, não é? Então, Roche de AA, não haja neles luz de Rorimar, eles não sofrem com isso. É toda uma construção. Vamos repetir tudo para a gente entender de uma forma mais completa. Vamos lá. Como resultado da ascensão de Malhut, então a gente vai subir de Malhut, vai ascender de Malhut, não é? Para cima, lá para os mundos superiores. A ave, onde está a ave? Olha, eu tenho Malhut com as sefirotes divididas, e aí eu tenho aqui Zerampim. Então, aqui nesse Zerampim é onde eu vou subir. Ou posso subir na própria Malhut, tá vendo? Eu estou em Malhut de Malhut, chega a Zerampim de Malhut, que esse é o caminho para todos, Biná de Malhut, e essa sefirote depois a gente vai entender que é um problemão. É um problemão que engana as pessoas. E aí eu chego aqui em Rorimar de Malhut até Ket de Malhut. Nesse momento, olha, aqui em Rorimar de Malhut, eu já estou em Malhut de Zerampim. Assim, né, como resultado da seção de Malhut, que sobe de ave, ou seja, Malhut que sobe de ave. O que é ave? É Zerampim de Malhut, tá vendo? Sobe de ave, vai subir para os mundos superiores, para a sua Biná, participe de Biná de ave, dividiu em duas partes superior. Galgata Enai, que a gente já sabe, recebeu o nome de ave, enquanto que o inferior, HP, tornou-se conhecida como Ixexute ave. São preenchidas com luz de Hassadim, pois elas não desejam nenhuma outra. E Ixexute a recebe deles porque, embora deseje a luz de Rorimar, não pode recebê-la pelo fato de Malhut de ave ter se elevado acima dela, ou seja, houve uma troca, né? No entanto, embora não haja luz de Rorimar em ave, eles de forma alguma sofrem com isso. E, portanto, eles existem em perfeição chamada de Gá. Mesmo na ausência da luz de Rorimar, e mesmo quando alguém eleva uma reza pedindo força, isso é a luz de Rorimar, a fim de superar seus desejos impuros. Veja, a reza sempre é para superar os desejos impuros. A ave não recebe a luz de Rorimar, e Xexute recebe essa luz e a envia a Zerampim. Por conseguinte, embora a ave esteja abaixo de Rosh, de Airampim, e não haja neles luz de Rorimar, eles não sofrem com isso.
E Xexute, porém, sofre com a ausência da luz de Rorimá e desejando enviá-la a Zerampim. Então, espera por uma reza de Zerampim, a fim de acender a ave de forma da Sefirá da Ate, pois quando as inferiores elevam o Men, toda Biná ascende ao roche Airampim. E Xexute recebe de Airampim a luz de Rorimá e envia o Zum. Isso corresponde ao desaparecimento da letra Iude da palavra árvore, que é a palavra ar, como a gente viu, transformando novamente ave em or, luz, né? Ou seja, Rorimá. A gente falando assim, eu gosto de ir desenhando para as pessoas entenderem. Mas assim, vamos ver aqui o que acontece de uma forma mais exata para a gente compreender. Eu estou aqui no nível que ainda estou começando o estudo da Kabbalah, estou começando agora. Então, meu nível, independente de qualquer coisa, é totalmente egoísta. Eu só penso nos meus desejos, nos meus prazeres, como eu vou ter prazer aqui, como eu vou ter prazer ali, como eu tenho um bom relacionamento, como Deus pode me ajudar, o que Deus pode fazer por mim. Então, esse é o ponto que eu estou desejando. Tudo tem a ver comigo mesmo. E aí eu vou, então, é, estar começando esse processo de me ligar aos mundos superiores. Por enquanto, eu estou aqui nessa árvore Malhut. Aqui dentro, a gente tem uma outra árvore dentro de Malhut. E essa árvore, ela é perigosa. Ela é perigosa, como a gente vai ver futuramente. Mas eu aqui, eu acho que não. Eu acho que eu estou maravilhosamente bem. Por quê? Mas por isso que existe aí uma grande consideração. A Shen diz assim: eu castigo aos meus servos que eu amo. Então, o Eterno, ele começa a mandar problemas para as pessoas que querem fazer uma restauração. Então, vamos lá, a pessoa está nessa escuridão aqui porque ela não tem ligação com os mundos de cima, né? Então, ela está totalmente negra, Malhut é totalmente recepção. E ela continua trabalhando na recepção, ela quer receber. Tudo ela quer receber, tudo tem um preço. Tudo é para o seu prazer. Então, até seus relacionamentos são para o seu prazer, tudo. Ela nunca abre mão do seu desejo em prol dos outros, né? E quando abre, também tem um interesse por trás. Então, veja, isso é antes da circuncisão e antes de se subir aos mundos superiores. O que o Zohar explicou para a gente? Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, essas forças estejam envolvidas, a pessoa se sente bem, ela não se sente mal. E quando ela começa a se sentir mal, é porque é o próprio Eterno que está botando nela a sensação de que alguma coisa está errada. Essas coisas erradas, elas acontecem na vida da pessoa. A pessoa pode passar por um monte de problema e aí ela pode achar que ela está tendo um ataque espiritual. E, na verdade, está. Mas só que o ataque espiritual não existe castigo natural. O que existe são correções. Aquilo que a gente acha que é um ataque, que é um castigo, são correções nossas. Essas correções são necessárias. Imagine se a gente tem uma criança que não entende um prédio e a criança vai engateando ali para um local que ela pode cair ou pegar alguma coisa que vai feri-la. Só que a gente tem essa ideia na biológica, né? A gente não quer que o corpo se machuque, mas a gente não entende que ali dentro tem uma alma. E o processo que esse corpo está passando aqui nesse mundo é para salvar essa alma, é para elevar essa alma, e até ela vai ser o corpo. Então, a gente corre, pega a criança, não faça isso, porque a gente se preocupa com o corpo. O Eterno, ele não se preocupa com essa parte, ele se preocupa com a alma, porque ele sabe que esse corpo ele está aqui dentro, nessa escuridão, com desejo de recepção. Por isso que existem histórias de que quando a gente nasce, né, o bebê ele só vive com a mão fechada, ele quer pegar tudo. Mas quando a gente morre,
na maioria dos casos, a gente morre com a mão aberta, porque a gente já chega a um estágio que a gente não deseja, a gente percebe que não adiantou nada tudo que nós fizemos, porque no final fica tudo aí. Então a gente investiu pouco no mundo espiritual, investiu muito no mundo físico, não que a gente não tenha que trabalhar e prover, né, a nossa, a nossa alimentação e seguir o caminho que o Eterno está botando para a gente seguir. Né? Então você vai viver dentro da sua vibe, dentro da sua... Deus sabe o que ele está fazendo. Então veja, nesse momento que o desespero bate, que a hora que chega a escuridão total, essa escuridão chegou no Egito, chegou na hora de abrir o mar de juncos, no deserto, nas caminhadas. Então, chegou o desespero total. Quando vem o castigo, vem a correção, vem a cobrança, né? Não a cobrança, mas a correção do erro, porque o erro tem que ser consertado, aí vem as lágrimas. Então, a pessoa sente que ela não está ligada ao mundo da doação. E aí ela começa a rezar. Por isso que a gente tem aquela questão, quando o Josué manda os espias, eles, Raabe, lembra que a gente tem essa história? Vocês lembram? E Raabe desce por uma corda, não é? E ali naquela corda ela desce os espias. Na verdade, esses são os desejos de receber e o desejo de doar. A gente descobriu já que Raabe é Carrabe, que são essas três sefirotes. Então, a pessoa ela fica sempre pendurada nessa corda, entre o desejo de receber e de doar. E aí ela fica desesperada, porque momentos ela está no momento de recepção e momentos ela está no momento de doação. Esses dois estágios vão fazer com que a pessoa chegue também em momentos não tão bons, né? Dentro da questão da nossa Torá, da nossa Cabala, porque se ela está em recepção, o Eterno vai ter que trazer ela para doação. Então, isso é uma decisão que ela vai tomar. Ó, ela está lá carregada, tá vendo? Essa é a história dos espias, tá vendo? Eles estão, no momento, eles estão entre o céu e a terra. O que é o céu e a terra na linguagem da Torá? Do desejo de receber e desejo de doar. Esses são os dois pontos dentro da Torá. Enquanto eu estou em doação, mas essa doação ela tem que ser séria, né? Não é algo que eu vou fazer, agora eu me torno doador, dou tudo. Não, ela vai vendo cada um dos sentimentos que ela tem interno e se esses sentimentos são de doação ou não. E ela fica pendurada entre os céus, entre a vontade de doar, e a terra, que é a vontade de receber. Onde a gente viu que Cora ele foi enterrado pela terra, na verdade, era uma questão metafórica para a questão do desejo de receber, porque a terra é o desejo de receber. Quando tudo isso a gente está falando tudo isso aqui, isso está influenciando nessa árvore, tá vendo? Nessa árvore sefirótica que a gente tanto fala, tá vendo? A gente está ligado e acoplado a esses mundos. Quando a gente começa, tá vendo aqui, olha, está pendurado, a gente começa do nosso estado, da nossa visão, a subir esses desejos, eles vão se acoplando aqui em cima, ó. Eu vou rezando, a reza já não é aquela reza tão simples, uma reza desesperada, eu tenho que catar dentro de mim o que está me botando contra o Eterno, e eu descubro que eu não posso resolver nada, eu não posso criar nada, só o Eterno é que cria todas as coisas, e eu tenho que implorar Ele para que eu possa ter esse estado de doação. Então, basicamente, foi tudo que a gente leu. Esses estados eles não podem ser formados nem só pelo Rohimá e não também nem só pela luz de Hassadim. Todos esses estágios eles têm que ser formados através de uma conjunção de Rohimá e Hassadim, onde vai gerar Da'at. Então, quando eu chego a Da'at, a construção disso tudo, que eu entendo, que eu começo a compreender esses mundos espirituais, então eu vejo que toda a projeção do que está acontecendo na minha frente é a partir da minha perspectiva. Então você imagina que você está no cinema,
Eu não sei se o cinema ainda hoje é assim, né? Eu acho que sim. Lá atrás tem um projetor, e aquele projetor ele vai botar a cena na minha frente. Mas a cena que está sendo colocada na minha frente, eu sou o projetor. Eu projeto, meu cérebro projeta tudo que está em volta de mim. E aí eu vou decidir com que armas eu vou agir. Com a recepção ou com a doação. Com a recepção ou com a doação. E dentro desses estágios, então, eu vou vendo qual é o nível que eu estou dentro disso tudo. Se eu estou em recepção, se eu estou em doação, qual é a parte dentro da minha internalidade, dentro daqueles 288 fragmentos, desses 6.000 anos eu posso corrigir ou não. Por exemplo, vamos botar coisas simples. Eu estou lidando com as pessoas com amor. Quando eu lido com as pessoas com amor, meu amor está ligado a que essas pessoas estejam fazendo exatamente aquilo que eu quero que elas façam? Será que o meu amor está condicionado a isso? Quando elas não fazem o que eu quero, eu já não amo mais? Então, veja, são vários processos que a gente viu uma parte, né, dentro da contagem do homem. Infelizmente, a gente estava em mudança, a gente não conseguiu dar vazão à contagem do homem toda. Teve uma hora que a gente teve que parar, por causa da mudança. Enfim, então veja, cada um desses sentimentos que eu tenho dentro de mim, que estão em total recepção, na verdade a escuridão, ela é recepção, tá vendo? Então eu estou em recepção, e aí o que acontece? Eu estou em escuridão. Por que eu estou em escuridão? Porque o eterno ele é doação. E se eu estou em recepção, é lógico que eu não estou dentro dos parâmetros necessários para acoplar na parte de cima ali. E aí o que acontece? Eu fico flutuando, tá vendo? Eu fico flutuando. Eu posso estar aqui, tem 3 homens aqui. Um está mais acima, um está mais perto do céu. Quer dizer, ele está com mais desejo de doação do que esse outro que está aqui em segundo lugar, que está com mais desejo de doação do que esse que está aqui de cabeça para baixo. É uma loucura, né? Então, você não pode também definir a espiritualidade de ninguém por causa disso, porque você não sabe quem está em recepção e quem está em doação. É lógico que toda a humanidade, todas as pessoas, elas começam em recepção, por isso todas elas não estão acopladas aqui nesse sistema chamado Kabbalah, tá vendo? Todo mundo que vai para um grupo, que vai para uma reunião, que vai para algum lugar, eles sempre estão indo para lá para receber. Eles não estão indo para doar. Então, isso tem que ser mudado. Para funcionar, para a árvore funcionar dentro da pessoa, isso tem que ser mudado através desse sistema. Quando você, então, acopla ali, você começa a querer acoplar, é porque você já venceu a Biná, que é uma Biná negativa de Malhut. E ela engana, ela cria processos na tua frente que parecem maravilhosos, projetos para esse mundo, etc. Quando você vê que esse projeto ele te afastou da Torá, ele não é bom. Ele não é bom, ele te afastou do estudo da Torá, ele está te deixando longe da Torá, não está deixando você estudar a Torá com uma intensidade que você deveria estudar, então você deve falar para o Eterno, olha, eu preciso, mas eu preciso também voltar ao meu nível de estudo de Torá. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, porque como a realidade é projetada por mim, tudo isso que está acontecendo, perdão, é a projeção do que eu criei. Por isso que nos estudos da Torá, a gente vê muitas pessoas que são pessoas religiosas, elas se pegam a um ato, mas elas não estudam a Torá. Dificilmente você vê essas pessoas realmente ali em cima da Torá, estudando, querendo descobrir, querendo ver. E somente esse estudo da Torá que vai poder criar na pessoa essa lógica. Por quê? Quando a gente abre o nome divino aqui, a gente está fazendo uma coisa positiva, a gente está abrindo o nome do Eterno, está olhando as letras da criação. Então, isso é algo muito grande, isso está entrando dentro da nossa alma, isso está trazendo para a gente uma realidade divina. Então, a gente vai
ainda que a gente não sinta ou sinta, porque a Cabala não tem essa questão também, porque durante algum tempo a pessoa vai passar por um processo complicado, como o de Abraham, que viu uma escuridão, os animais pousavam querendo comer, né, o seu sacrifício, ele teve um problema ali para consertar aquilo. Então, veja, então esse processo é porque a gente tem que chegar nesse processo da luz. Enquanto a gente está no processo da não-luz, da recepção, ou não da recepção em si, mas da recepção para si somente, então a gente está nessa escuridão. E aí a gente vai estar afastado do eterno. Quando a gente começa a querer subir, e a gente começa a querer entrar nos mundos espirituais, o que, que vai acontecer? Esses seres, essas forças que estão dentro de nós, que estão agarradas, por isso que todo mundo é filho do serpente, tem uma parte do serpente dentro de si, ela tenta combater isso. E quando ela tenta combater isso, ela vai projetar coisas difíceis na nossa vida. E aí algumas pessoas vão desistir justamente porque essas questões vão ser muito difíceis para ela e o ego dela não vai conseguir passar.